Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos da palavra do Senhor Deus, porque Deus é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Glória a Deus. É verdade, irmãos? Deus é bom. Então, eu gostaria de orar com os irmãos assentados mesmo, tá bom? Que nós orássemos agora. Claro que nossos corações já estão preparados para ouvir a palavra do Senhor, porque nós estamos cultuando a Deus. Glória a Deus. Mas eu gostaria de orar para que nós começássemos a meditação da palavra, iniciando com uma oração. Amém? Então eu quero lhe convidar a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar a sua mente também diante do Senhor e pedir a Deus que fale ao seu coração. É um momento muito precioso, como de todo o momento da palavra. Deus, obrigada, Jesus. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, por esta noite. Ó Pai, pela continuação do culto. E agora, Deus, o momento em que nós vamos receber do Senhor através da ministração da Tua palavra, da leitura da palavra, Deus, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite, Deus. E pedimos ao Senhor, Deus, que o nosso coração possa estar preparado por Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que possamos aproveitar o tempo, recebendo a palavra do Senhor, como, ó Deus, verdadeiramente o Senhor preparou para nós. Deus, muito obrigada, Pai, que o Espírito do Senhor tenha total liberdade em nossos corações. Sabemos, Deus, que quem abre o coração somos nós mesmos, que o Senhor bate a porta, Pai, mas que quem abre o coração é o homem, Deus, porque o Senhor nos dá essa liberdade, mas que possamos ter essa capacidade, Deus, de discernimento, de sensibilidade na presença do Senhor, e de inteligência, Deus, e capacidade, Deus, de assimilação e de sabedoria, para neste momento, Deus, de forma nenhuma fecharmos o nosso coração para o Senhor, mas, ó Deus, abrirmos os nossos corações e recebermos a Tua palavra, Pai, de bom grado, Deus. Para a glória do Senhor nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. É por causa das misericórdias de Deus, irmãos, que nós estamos aqui. Não é verdade? Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui. E nem estaríamos agora, neste momento, aqui na casa do Senhor, adorando a Deus. Por isso, irmãos, é um momento muito precioso. É um momento em que nós devemos aproveitar, mas aproveitar de todo o nosso coração. E quando o espírito de vacilo bater, você ter o discernimento para dizer: saia da minha mente, saia do meu coração, saia da minha alma, porque eu quero agora aproveitar todo o momento do culto e não vacilar. Porque muitas vezes, irmãos, vem um espírito maligno enviado por Satanás direto para a nossa alma, direto como uma agulha, e entra ali e coloca algo em seu coração, você tranca e não recebe a bênção de Deus. Isso acontece na hora do louvor, na hora da oração, na hora da palavra. O inimigo, ele fica caçando uma brecha para colocar em nossos corações algo de derrota. Aí nós falamos assim: não vale a pena, eu vou fingir que estou aqui, mas eu estou longe daqui, porque aqui não está valendo a pena.
eu me voltar para o culto. E aí, irmãos, nós saímos tristes, angustiados, derrotados mesmo, de cabeça baixa e derrotados. E aí, em pecado, muito mais do que no momento em que entramos. Porque saímos falando de quem ministra, saímos reclamando de um e de outro. Por isso, irmãos, o momento do culto, a partir do momento que você vai cultuar a Deus, se prontifique ao Senhor. Eu estou aqui, Deus, para ouvir a voz do Senhor, para te glorificar. E não deixe que o inimigo venha e roube de você a atenção, o coração contrito, o coração agradecido e disposto a receber de Deus. Porque senão nós vamos perder o nosso precioso tempo na presença do Pai. Então fiquemos atentos ao Senhor, à voz de Deus. Se valorize na casa de Deus. Às vezes nós nos depreciamos na casa do Senhor. Como? Sendo um trapo mesmo. Com um trapo mesmo. Olha, eu não entendo, eu não enxergo, eu não ouço, eu não tenho capacidade nenhuma. Sem querer você se coloca assim. Aí entra e sai como um cadáver ambulante, só andando, sem o Espírito, sem a unção, sem a graça, sem o poder. E aí, irmãos, quando nós vimos alguém aqui à frente com a unção do Espírito Santo, nós não entendemos às vezes que é unção não. Será por quê? Será por que age desta forma? Mas Deus, irmãos, quer que a igreja toda tenha discernimento do Espírito dele e tenha a graça gloriosa do Espírito Santo para cultuar e louvar e bendizer e glorificar o nome do Senhor. É verdade, irmãos, o Senhor não nos fez pobres, não, pobres em termos de graça gloriosa do Espírito dele em nós, não. Ele nos deu o Espírito Santo e por isso nós temos a capacidade de receber, de louvar, de entender, de assimilar e de receber a palavra no coração, para que ela venha nos libertar, alegrar o nosso coração, irmãos. Então esse é o nosso banquete. Esta é a hora do alimento, é a hora do banquete, é a hora que nós estamos assentados com o Rei Jesus, com o Senhor Deus. É a hora do banquete, o banquete do culto ao Senhor, o banquete da palavra, em que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. É a hora do banquete, irmãos. Quando nós vamos alimentar, nós comemos, colocamos a comida na boca, enchemos o nosso estômago e nos satisfazemos. Agora vamos nos satisfazer da palavra, do culto ao Senhor, do banquete. Quando o irmão está ministrando, toda a glória é de Jesus, irmãos. E todo o ministério do louvor é muito abençoado, né? Mas assim, de vez em quando eu falo algumas coisas, porque está no meu coração quando eu vejo o povo assim. Eu falo, né, pastor? A pastor falou que eu também mando aqui. Ele manda, mas eu também mando. O pastor Carlos está aqui, né, pastor? Então eu tenho que me limitar um pouco, né, pastor? Vigiar um pouquinho, né, pastor? Então, irmão, quando o irmão está ministrando, sendo que todo ministério é graça de Deus, mas eu fico assim, Deus, me ajuda a entrar com esse irmão até onde ele vai. Viu, irmãos? Me ajuda, Deus, ele também. Me ajuda, Pai. Eu quero entrar também. Então, irmãos, vamos entrar, né? Vamos entrar na presença do Pai. Eu só sei que a palavra de Deus, eu não conheço algo mais precioso do que esta palavra. Para libertar, curar e salvar. Não conheço, irmãos. Não conheço, não existe, não tem como. É ela que sara as nossas feridas. É ela que traz alegria, libertação e cura para a nossa alma. Eu penso assim, Deus, eu vou falar bem baixinho
tentativa na frente. Mas não tem jeito, irmãos, é desse jeito que eu sou, o que eu vou fazer? Não é verdade? Então tá. Assim, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 90 e fiquemos em pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, a carne murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do sol, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Se confirma a obra das nossas mãos. Amém? Podeis sentar, irmãos? Então nós vamos meditar um pouco na palavra, tendo como um texto principal esse Salmo 90. Esse Salmo, irmãos, é uma história e uma circunstância do povo de Israel, em que Moisés estava com o povo de Israel e ele estava levando ao povo uma experiência também, uma experiência da sua vida, da sua trajetória de vida, da sua história. E nós podemos perceber que esse salmo ele está falando mesmo da vida do homem, que é curta, da nossa vida, que ela é passageira. Quer dizer, a transitoriedade do homem é a eternidade de Deus. Mas, para que a gente possa assimilar mesmo com as nossas palavras, o salmo está falando da nossa vida que é curta, da nossa vida que passa rápido. Ela vai passando, irmãos, e nós precisamos ficarmos atentos ao tempo de servir ao Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti, eu pensava assim, meu Deus, para que eu me converti agora? Agora que eu vim me converter, e o tempo que eu perdi, quer dizer, foi o tempo de Deus para a minha vida. Eu até creio mesmo, porque foi o tempo que eu ouvi a palavra, que eu conheci a palavra de Deus, foi o tempo que eu me converti. Eu não tive aquele processo de ficar as pessoas pregando para mim, levando a palavra. Quando eu conheci a palavra, foi o tempo que eu entendi que Deus me chamou mesmo. Mas aí, quando nós aceitamos
sabe quando? Quando elas estão vivendo um momento de angústia, de depressão forte e que já não tem mais, igual a Débora, a Bárbara da pastora Edna falou, quando estão com a vida cinzenta, quando está tudo cinzento, aí as pessoas querem morrer. Mas quando está tudo brilhando em nossa vida, quando a luz de Cristo brilha em nós queremos ir para frente, irmãos, queremos viver e achamos pouco ainda. 40 anos, 50 anos, 60 anos, nós somos jovens, todos jovens com 60 anos, nós não somos velhos, não, queremos viver muito ainda. Então, irmãos, aqui o Salmo está mostrando como que nossa vida, ela passa rápido, voa mesmo. Se você for prestar atenção, pensar um pouquinho, há dias atrás, nós éramos bem jovens, com 18 anos, com 17 anos, todos nós lembramos a época da nossa vida de 17 anos, de 18, de 21, de 22, não é verdade? É verdade. E nem está muito distante, é bem próximo mesmo. Quando nós estudávamos, quando nós nos preparávamos para o vestibular, para fazer a faculdade, quando nós nos preparávamos para uma profissão, então não está longe, irmãos. E somos ainda bem novos, não queremos morrer não. Mas por quê? Porque nós temos a graça de Deus em nossos corações. E aí, Moisés, ele estava mostrando para o povo de Israel mesmo. Olha, passa rápido. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, aos pés de Deus, diante da graça de Deus, buscando o Senhor. É o que mais recompensa a nossa vida, irmãos. É buscar o Senhor. Buscar enquanto se pode achar. Invocar a Deus enquanto está perto. Muitas vezes nós pensamos que está muito longe ainda, muito distante, vai demorar muito Jesus voltar para levar a igreja. É uma coisa que está assim, bem longe da nossa imaginação ou da nossa preocupação, irmãos. Preocupação no sentido de atentar para o momento, de nos preparar. Às vezes nós pensamos que está bem distante, mas eu posso ainda descansar um pouco. Eu posso estar ainda bem mais tranquilo quando eu pensar que está chegando a hora. Aí sim, aí eu vou me preparar. É como alguém que passa o ano todo sem estudar. Quando chega o dia da prova, aí você corre e vai estudar muito no dia da prova. Não vai adiantar quase nada. Quase nada, irmãos. Porque quem estuda continuamente, todo dia, nem precisa estudar para a prova. Não precisa. Meu sobrinhozinho, o Pedro, irmãos, eu falo muito do Pedro, porque eu amo demais o Pedro. Então, meu sobrinhozinho, o Pedro, ele fez as primeiras provas do primeiro ano dele agora, primeiro ano da escola fundamental. Aí, quando chegou a lista, né, as matérias, tudo direitinho, as provas, eu olhei, a mãe dele olhou e a mãe dele ficou preocupada como que o Pedro vai fazer prova. Aí, ele não é muito de estudar, não. Aí eu fiquei assim, preparando o Pedro para as provas. Ele não estudou nada, mas ele fez provas excelentes, surpreendentes. Eu peguei as provas dele, sim, quase que todas nota máxima. Aí a mãe dele falou, eu fiquei abismada com as provas do Pedro. Mas por quê? Porque ele quase não estuda em casa. E tudo que ele estuda na escola, quando ele chega em casa, se eu for ensinar para a casa dele, ele diz assim, não precisa, porque eu já sei. E faz certinho. Aí eu lembro da pastora Edna falar que a Bárbara humilha os outros, porque ela não estudava na faculdade e sabia tudo. Então, irmãos, é uma capacidade que a pessoa tem, sim. E que está ali na aula é acompanhando mesmo, é estudando mesmo. E o Pedro, eu percebi que ele não pega os cadernos em casa para estudar, mas ele lá na aula, ele aprende tudo. E as provas dele, ele sabe tudo. Então, irmãos, nós precisamos estar com a nossa vida preparada mesmo. Porque na hora que Jesus for voltar, não tem jeito de correr e consertar a vida, não. E falando,
da graça gloriosa de Deus em nossos corações, desfrutar a vida com Cristo, desfrutar, irmãos, sem ser só aquele pavor. Jesus vai voltar, eu preciso me preparar. Aí você nem desfruta da graça, da paz, do amor, da presença, do cheiro de Cristo, da comunhão, do diálogo com Deus, da presença de Deus. Irmãos, o bom é isso. O bom é a palavra de Deus. O bom, irmãos, é no dia a dia, com Cristo, todo dia e toda hora, de manhã, de tarde, de noite. O bom, irmãos, é a nossa convivência com Jesus, é a nossa vida diária com Deus, é amanhecer, sabendo que amanheceu o dia, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos o dia todo, a correria, os ataques, contra-ataques de Satanás, tudo que é mal que possa vir contra nós, toda luta, toda guerra, toda batalha, e você com Cristo, e nós com Cristo. É a diferença que faz, irmãos, das outras pessoas da sociedade, dos outros homens. É a diferença que faz para nós como igreja, filhos de Deus, com unção, com graça, com o Espírito Santo. É a diferença que faz, irmãos. Esse é o conforto da nossa alma, essa é a nossa vitória, é a nossa vitória, é a comunhão com Deus, é a presença, é a nossa riqueza, é a presença de Cristo em nós, é a nossa vitória, irmãos, é a nossa riqueza. Mas, irmãos, nós temos escolhas a fazer, nós vivemos fazendo sempre uma escolha. E aí eu quero falar um pouquinho de alguém que fez escolha para andar com Deus. Nós temos escolhas boas e más. Tem escolhas que nós pensamos que é boa e não são boas. Mas as escolhas boas são aquelas que nós fazemos diante do Senhor. São aquelas que nós deixamos Deus conduzir o nosso coração, conduzir a nossa vida, direcionar também nosso entendimento. São escolhas que nós fazemos na dependência de Deus. Deus, eu preciso estar na Tua presença, andar com o Senhor. Irmãos, lutas nós temos e vamos ter sempre, mas é sempre. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais lutas nós vamos ter. Por isso é que a palavra fala que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não voltamos atrás, nós não retrocedemos, nós somos firmes na rocha inabalável que é Jesus. E acabou, irmãos. E essa firmeza, ela está nas nossas pernas, não é nos nossos braços, nem nas nossas mãos, irmãos. Tem um órgão muito precioso em nós, que dele procedem as saídas da vida. Essa firmeza está no coração. É no coração, irmãos. É no coração. Eu acho lindo. Irmãos, eu fico maravilhada. Eu passo tempo. Falei com a pastora Ana, eu não leio correndo. Nós começamos a ler a Bíblia juntos, ela está lá. Não é que ela não lê meditando, ela tem uma capacidade maior de leitura do que a minha e de meditação. Eu leio devagar. Mas, irmãos, eu fico maravilhada. Eu passo um tempão sozinha pensando assim. Só em Jesus, irmãos. Só em Jesus. Eu dou graças a Deus, irmãos, desse tempo, Deus me deixou assim, né? Então eu fico assim, um tempão. Aí Deus, eu acordo, mas
sem Cristo, irmãos, ele é terrível. Terrível. Mas com Jesus ele é lindo, se torna lindo. Porque tudo que vem de mal, o Espírito Santo fala assim, não presta. Tira do seu coração. Nós vamos jogando para fora. Jogando para fora, expulsando. Aí fica Jesus em nossos corações. Então, irmãos, essa decisão, essa vida, ela está no coração. Irmãos, eu fico impressionada. É o segredo. É no coração. As decisões de amar a Deus, de servir ao Senhor, de estar com Cristo todo dia, toda hora, nas lutas, nas tribulações, nas batalhas, nas pelejas, nas humilhações, nas decepções, irmãos, e Cristo em nossos corações. Na dor, irmãos, às vezes as pessoas que mais nós amamos, elas nos humilham, nos deixam para baixo, mas Jesus está ali no coração. Você fica caladinho, quietinho, mas sabendo que Jesus está com você. Muito Espírito de Deus. E nem estou falando de mim. Deve estar pensando que eu não simpatizo. Não é, irmãos. Às vezes nós escolhemos as pessoas que queremos que ministrem para nossa simpatia. Entristecemos tanto o Espírito de Deus, irmãos. Tanto, mas tanto, que a igreja, irmãos, nesta condição, ela está manca, cocheando. Muitos estão mancando, porque entristecem o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é tão sensível. E quando nós estamos cultuando a Deus, nós abrimos as nossas bocas e falamos, Deus, eu vou à casa do Senhor, cultuar ao Senhor. Quando chegamos na casa de Deus, nós fazemos o pior. É uma lástima, irmãos. O Espírito Santo entristece e é uma lástima. E Deus diz, filho, filha, hoje eu estava na expectativa, eu achava que hoje era o dia que eu ia agraciar a sua vida, mas foi o dia que você fez pior. É o dia que o pai espera que o filho se comporte da melhor forma, é o dia que ele mais decepciona o pai. Então, irmãos, como filhos de Deus, nós precisamos pedir a Deus, me dê sensibilidade, coloca no meu coração. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, Deus, coloca no meu coração amor. Deus, meu coração está frio, quando ele está frio eu falo, irmãos. Deus, traga de volta o primeiro amor em meu coração. Porque, irmãos, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, quando eu estou frio. Ninguém arranca Jesus do meu coração, mas ninguém. Uma vez eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, Jesus estava passando uma luta. Para você talvez não seja grande se eu fosse lhe contar, né? Porque talvez sua experiência ou outra, para mim era muito grande. Uma luta, irmãos, dentro da minha casa. E aí uma pessoa da minha família que eu amo demais, me atacava toda hora ela ia assim, me atacava. Aí Jesus falou comigo assim, olha, ninguém tira você de mim, nem ninguém me tira de você. Desse jeito, ninguém tira você de mim, nem ninguém me tira de você. Foi claro, irmãos. Olha, irmãos, para mim foi algo assim, sabe, que me fortaleceu muito. Eu pensei, olha, agora pode vir a luta que vier, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieta e calada, porque ninguém tira Jesus de mim, ninguém tira Jesus do seu coração, ninguém arranca Jesus do seu coração, nada, igual fala lá em Romanos, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem angústia, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, irmãos. Nós somos selados. Nosso coração é selado pelo amor de Cristo.
pode deter a morte, né? Quem é que detém a morte? Ninguém, irmãos, não tem médico nenhum capacitado na terra. A morte vê ela pega. Ninguém segura, mas o amor, ele é mais forte do que a morte. Porque é igual daquele hino, ninguém pode matar um crente. Quem é que mata um crente? Mata só a carne, mas o espírito dele, a alma dele volta para Deus que o deu. E nós vamos para a eternidade louvar para sempre ao nosso Deus. Então, irmãos, ninguém mata um crente, ninguém tira Jesus do nosso coração. Essa é a nossa riqueza, irmãos. Essa é a nossa porção, é a porção da nossa herança. É por isso que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Você morre, mas seus filhos vão louvar, a sua geração fica adorando. É de geração em geração. A geração de profetas, irmãos. Acabou. A maior alegria do nosso coração é Jesus. É a minha maior alegria. E eu creio que é a sua maior alegria. E aí Moisés, irmãos, ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus. Foi uma escolha que ele fez a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Os prazeres do mundo, irmãos, eles passam rápido. A alegria que permanece em nosso coração e a paz e o amor é o de Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer na cruz por nós. Essa alegria que você tem no seu coração, ela teve um preço. Ela teve um preço. E o preço foi a morte de Jesus. E foi morte de cruz. Por isso, irmãos, nós não podemos ficar parados. Nós precisamos nos levantar. O estandarte dessa igreja, levantar sem temor. Porque ela é muito amada esposa do bendito Salvador. Não é, pastor Mon? É. O estandarte dessa igreja somos nós, irmãos. Nós precisamos levantar. Levantar e anunciar a Cristo. Jesus morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. E quem quiser achar que é loucura, que ache. Nós não temos juízo mesmo, nós somos loucos. E a nossa falha hoje é não sermos loucos. Nós devíamos estar todos loucos. Você precisa ser louco. Mas por Jesus. O problema da igreja é que ela tem muito juízo. É verdade. Nós estamos muito ajuizados, irmãos. Nós estamos muito intelectuais e ajuizados. Nós estamos muito cheios de formalidades. É verdade? Assentados, educados, prudentemente, com Jesus no coração, calados e bem quietinhos. Porque nós somos muito civilizados. Mas, irmãos, é hora de todo mundo enlouquecer, viu? É hora dessa igreja se levantar louca, pregando o evangelho, anunciando a Cristo. Porque Jesus pode voltar e você ficar com a sua boca fechada, caladinho, para a grande tribulação da terra. É verdade, irmãos. Nós temos sido muito covardes. Nosso problema é covardia. Nós só não somos covardes para as outras coisas do mundo. Aí sim nós somos audaciosos, inteligentes, corajosos, fortes e poderosos. Agora para Cristo nós somos quietinhos, muito simples, muito humildes e muito quietinhos. Porque nós somos muito educados e temos muita vergonha de falar de Jesus, porque as pessoas vão se escandalizar. Mas é hora de nós
vestir, rapidamente, eu ganhei um tanto de roupa nova. Aí minha irmã falou assim comigo: por que você agora tem tanta roupa? Eu nem sabia explicar, irmãos, o tanto de roupa que apareceu para mim. Apareceu um tanto de roupa para mim. Eu nem sabia explicar. Mas Jesus, assim, ele foi lá e disse assim: ó, agora é tudo novo para você. Então, irmãos, aí o Senhor nos dá uma vida nova. Jesus nos honra. Ele nos honra. Ele nos tira das trevas, nos traz para a luz e nos honra. Nos dá roupas novas, alegria, paz, saúde, família. E ainda nos coloca na faculdade, nos melhores empregos das empresas. E aí nós fazemos o que com isso? Nos assentamos nos bancos da igreja e ficamos caladinhos, quietinhos e não fazemos mais nada. E ainda nos damos ao luxo de escolher quem vai ministrar para nós e o que vai ser ministrado. Nós aí nos damos ordem para o Espírito Santo: eu não quero esta palavra, eu não quero esse louvor. Nós governamos a igreja. Irmãos, nós vamos ficar. Se nós não melhorarmos, Jesus volta, leva os salvos, os remidos, a igreja, e nós vamos ficar com a nossa prepotência. Irmãos, é hora de nós nos humilharmos. Eu falo com os irmãos, quando eu tenho a oportunidade, que eu não sei pregar de outro jeito. Eu não tenho outra mensagem. Por isso nem precisa me dar muita oportunidade, que eu vou falar a mesma coisa. Aí tem um tempo, quando esquecer, me dê que eu prego de novo, sabe, pastor Carlos? A mesma coisa. O que eu posso fazer? Eu vou inventar uma palavra? Pois eu tinha uma lista ali, pastor Carlos. Mas eu falei assim: hoje eu vou ficar quietinha lá em cima. Mas eu não fico, irmãos, porque Deus... eu não tenho nada que explicar. Aleluia. Eu não tenho nada que explicar, viu, irmãos? Eu sou assim até Jesus voltar. E uma coisa eu quero, pelo menos eu suba. Porque se eu não subir, como que eu vou pregar? Na grande tribulação, né, irmãos? Então, irmãos, vamos nos preparar. É hora de nós nos humilharmos, irmãos, debaixo da potente mão de Deus, orando, buscando ao Senhor. Essas coisas que nós fazemos, tá, irmãos, que entristecem o Espírito Santo, essa natureza ruim que nós temos, carnal, esse egoísmo em nosso coração, essa falta de amor, irmãos, nós pedimos a Deus, Deus vai tirando de mim, vai me quebrando, vai tirando as arestas de mim. Mas eu sou desse jeito mesmo. Irmãos, mas Jesus veio para mudar a nossa vida. A igreja do Senhor, ela é preciosa aos olhos de Deus. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. E é assim, irmãos, que Deus quer nos preparar cada dia. Precisamos sim colocar nossa vida diante do Senhor e dizer: Deus, trabalhe a minha vida, trabalhe em meu coração, faça uma obra grande e poderosa em minha vida. Nós precisamos nos humilhar, irmãos, debaixo da potente mão de Deus. Precisamos buscar de todo o nosso coração, buscar enquanto se pode achar. Enquanto nós estivermos com raiva na igreja, irmãos, nós já passamos tanta raiva no restante dos lugares por aí, por onde nós convivemos, não é verdade? Chega na igreja, pelo menos, abra seu coração, vamos adorar a Deus. E aí, irmãos, tentando, irmãos, Deus olha para cada um de nós com tanto amor, com tanta preciosidade. E muitas vezes, irmãos, mas você está tão longe de discernir essa presença. Mas eu quero falar uma palavra que Deus está colocando em meu coração para pessoas que vivem paradas. O Senhor Deus chama você de parasita. O Senhor Deus diz para você: parasita, eu não tenho medo de nada. Não tem. Parasita, o Senhor Deus fala para você: por que você não está dando fruto mais na igreja? Por causa do seu orgulho. Abra seu coração, clame a Deus,
que Jesus vai trazer para você a alegria que você tinha antes. Irmãos, é muito triste. Muito triste. Muito triste quando a pessoa guarda no coração rancor, amargura, raiva, falta de perdão e se torna parasita. Sem dar fruto nenhum na casa de Deus. Parasita, parado. Mas Deus quer renovar a sua vida espiritual, tá? E essa pessoa que Deus está mostrando e falando, o Espírito Santo está falando com você. Falando com você. Que Deus tem até chorado por sua causa. Mas você se tornou um parasita na casa de Deus por orgulho, por falta de perdoar. Enquanto você podia estar dando frutos, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque o prazer do Senhor é que você dê fruto na casa dele. Mas se você se levantar, colocar seu coração, Deus vai te renovar. Irmãos, todos os dias nós temos escolhas a fazer. E muitas vezes nós fazemos escolhas de morte. E não matamos nem os outros, matamos a nós mesmos. Nós fazemos escolhas, irmãos, pensando que vamos prejudicar outros e matar outros, e matamos a nós mesmos. Permanecemos mortos na casa de Deus, entristecendo o Espírito Santo e prejudicando aos que estão ao nosso redor, principalmente sua família. Você está morto e prejudicando sua família. Então, irmãos, hoje é uma noite de restauração, é uma noite de cura, é noite de libertação. Josué foi outra pessoa que fez escolha. Ele estava num contexto em que o povo não queria. Ele disse: olha, hoje é dia de escolha. Hoje é dia de escolha. Vocês hoje vão escolher a quem servir, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, nós temos a capacidade de fazer escolhas. Se sua casa não quer servir a Deus, não, você pode servir. Você pode escolher. Vai, gente, de novo para Jesus. Vergonha Satanás agora, Jesus. Faça essa vida louvar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Música